O estádio Serra Dourada passará por reformas visando a temporada de 2024, tanto em relação, por exemplo, a alguns projetos de ampliação que já existiram e que rondam hoje alguns pensamentos do próprio governador do estado, o Ronaldo Caiado, que tem sim uma grande intenção de reformular o Serra Dourada, voltar a ser o principal palco, do futebol goiano, pelo menos a prioridade dos clubes e também dos torcedores. Quero comentar também sobre outros projetos antigos, por que não foram para frente, declarações do Paulo Rogério Pinheiro falando sobre uma possibilidade, por que não, de arrendar o Serra Dourada, terminar o estádio ali Pinheiro, quais são os valores atualmente e um exemplo muito claro para a gente ficar de olho e até mesmo, por que não, servir de inspiração aqui no futebol brasileiro, o estádio Mangueirão em Belém, com a grande ampliação, também os dois principais clubes, o Paysandu e o Remo, tendo seus estádios particulares, acho um ponto bem importante para a gente discutir aqui no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás News. Tem também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É importante a gente ter um canal reserva aqui na plataforma e lá a gente pega os trechos mais curtos de cada um aqui dos vídeos, coloca no máximo 4 ou 5 minutos, direto ao assunto. Vou deixar o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição, que ajuda bastante o nosso projeto e ajuda você também a fazer uma graninha extra nesse final de semana. É a Sorte Golbet, caso de apostas esportivas para você palpitar em várias ótimas partidas nesta disputa da Série A, Série B e Série C do Campeonato Brasileiro. Uma vitória do Atlético Mineiro contra o Cuiabá, pagando 1,50 a cada real apostado e o empate a 2,88. Teremos também na Série B do Campeonato Brasileiro, Sport e Londrina, com a vitória dos mandantes pagando 1,32 a cada real apostado. Chapecoense e Ceará com empate a 2,47, CRB e Guarani com a vitória do CRB a 1,95, sem considerar também a Série C do Campeonato Brasileiro, com a vitória do Paysandu, que pode garantir o acesso na competição contra o Botafogo da Paraíba fora, a 3,20. Essas e todas as outras odds do futebol internacional, como por exemplo no campeonato inglês, francês, alemão, italiano e muito mais, você encontra lá na Sorte Golbet, sem burocracia alguma. Vou deixar mais detalhes na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Já vai lá e faça o seu cadastro. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre as reformas do estádio Serra Dourada que possivelmente vão acontecer, visando a temporada de 2024. Eu não sei ao certo se vai começar, por exemplo, pode acontecer nesse mês de setembro, em outubro, em novembro, pode ser. Mas o principal, o que já foi feito até aqui, a abertura também de um edital do governo do estado em meados de junho dessa atual temporada de 2023, visando a reforma, alguns pequenos reparos e ampliação do principal palco do futebol goiano, inaugurado ainda na década de 70. Sobre as reformas mais recentes, tanto dos banheiros, que custou aproximadamente 2 milhões e 700 mil reais em meados de fevereiro agora de 2023, e o principal a ser reformulado está tanto na parte de iluminação, onde atualmente fica muito abaixo daquilo necessário, por exemplo, para os jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso que o Goiás nem sequer discute essa possibilidade, porque não tem como, a iluminação não é capaz. Atualmente o Serra Dourada tem uma média de luminosidade com apenas 750 lux, e o abaixo do padrão da CBF estabelecido ainda no ano de 2017 é de 2.500 lux. E olha que assim, a CBF nem é qual que é o nome da palavra? A instituição, enfim, que mais cobra, digamos, estrutura, estádio, gramado, iluminação. A CBF não é a mais enjoada nesse quesito. Por exemplo, sempre que o Goiás ou o Atlético utilizou para os jogos da Copa Sul-Americana, o Goiás nesse ano diante o Estudiantes, teve sim que pagar uma multa. Não chegou a proibir de jogar no estádio Serra Dourada, mas sim teve que pagar uma multa muito grande por conta desse padrão da iluminação. O principal nesse atual cenário, além daquelas reformas básicas, que eu não sei como que o Serra Dourada ele estraga tão fácil assim, de 2 em 2 anos o Serra Dourada já está acabado. Teve uma reforma ali, uma pintura, se eu não estiver enganado foi no finalzinho de 2011, dá para dizer que durou até o final de 2013. 2014 e 2015 o Serra Dourada já estava muito feio. Teve uma reforma ali em meados de 2019, muito bem feita, inclusive pelo próprio Goiás, que custou aproximadamente R$1 milhão. O Serra Dourada ficou bonito em 2019, em 2020, no finalzinho do ano, já estava feio de novo. Aí agora, no ano passado também pintou, ficou naquela cor toda cinza com azul, um trem ficou meio esquisito, mas depois a gente acabou acostumando. E agora nesse ano de novo já está feio, principalmente a parte de fora. Dentro do estádio até que
dá para encarar, sabe? Apesar de ser bem menos moderno do que a Serrinha ou outras grandes arenas aí pelo Brasil, na parte de dentro, é um estádio que, por ter sido inaugurado nos anos 70, está explicado porque que no momento era um dos estádios mais espetaculares do mundo, né? Ainda até hoje é uma estrutura impressionante, é tudo muito coberto, você consegue ficar ali naquela parte de cima na sombra, sem chuva, sem sol. A torcida também consegue se acomodar muito bem, sem ponto cego, você consegue ver o jogo com uma ótima qualidade em qualquer um dos ângulos, separado, torcida visitante também, a parte das cadeiras, é um estádio legal. A questão é que é aquela mesma coisa dos ônibus, né? Um ônibus ele é muito bom se tiver 15 pessoas dentro dele. A partir do momento que você pega um ônibus que tem capacidade para 50 e coloca 500 lá dentro, pode ser até dentro de uma BMW, de uma Hilux, que vai ficar incômodo, né? Então não tem como. O Serra Dourada ele não é cuidado da mesma forma, por exemplo, da Serrinha, que depois do jogo sempre tem manutenção, tem revisão e tudo mais. Aí você vai deixando aquele negócio de lado. Acaba que... eu não gosto dessa coisa de deixar na mão pública, né? Infelizmente, quando não tem dono, ninguém acaba tendo esse cuidado, esse carinho. Sobre algumas ampliações. Segundo o Anderson de Paula, o secretário de esportes, ele comentou o seguinte, abre aspas: em relação à capacidade de 42 mil lugares do Serra Dourada, informamos que já está tudo ainda. Hoje o Serra Dourada comporta em torno de 38 mil em quantitativo de lugares. Evidentemente nada impede da geral funcionar. Ela só não funciona porque as placas de publicidade atrapalham. Na geral cabe mais 4 mil pessoas. Então esse processo de avaliação técnica já está sendo feito. Se vamos dar continuidade com uma segunda parte da arquibancada ou não, ou se vamos ter de trabalhar o campo do ponto de vista estrutural dele, fecha aspas, né? Foi o que comentou o Anderson de Paula, é o secretário de esportes em Goiás, né? Até comentando também sobre essa possibilidade da utilização da geral, a questão dela que de fato as placas de publicidade, né, impediriam do torcedor ali naquela região acabar assistindo o jogo. Uma outra possibilidade que pode acontecer, aí é mais visando o longo prazo. Eu gosto, hoje por exemplo, o Serra Dourada tivesse em boas condições. Eu não sei ao certo quanto seria um gasto, mas eu não estipularia algo bilionário não, sabe? Coisa assim, milionário demais. Coisa de talvez uns 20 milhões de reais, eu acho que já seriam suficientes para a reforma tanto dos outros banheiros, um ou outro trato ali no visual, na parte de fora, também, por exemplo, na iluminação, que é o principal nesse momento, até o gramado, né? O gramado que ficou um tempão sem jogar, quando o Goiás precisou utilizar no jogo contra os Estudiantes, estava assim bem arrumadinho. Um outro reparo nos banheiros, dos vestiários, melhor dizendo, né, de cada um dos clubes, eu diria que mais ou menos nessa faixa, talvez entre 20, 50, uns 70 milhões de reais, já deixaria o Serra Dourada muito legal. E aí sim, você tendo a possibilidade de ter os estádios particulares, como o Goiás, o Vila e o Atlético Goianiense, além do Serra Dourada ajeitadinho, arrumadinho, não vai ser uma arena, não vai ser assim o sonho, como no caso da Serrinha prontinha, com 25 mil lugares, não vai ser, mas ainda assim seria muito legal você ter aquele conforto, digamos, a facilidade que hoje se encontra na Serrinha, com as catracas, por que não, fazendo um acordo, né? Os bares também com Goiás, apesar que a gente sabe a dificuldade que é isso, né, envolvendo o público com o particular, mas enfim, algumas possibilidades para o futuro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, as reformas que já existem, né, esse edital, não sei ao certo qual é a prioridade, mas pelo menos da iluminação, para ter a condição, o próprio Ronaldo Caiado já comentou sobre isso, né, de colocar a iluminação mínima necessária para a disputa do Campeonato Brasileiro dos clubes aqui do estado, e também outras obras, pelo menos para ajudar, porque é um estádio que está de pé, sabe, não tem nada caindo aos pedaços ali, você dando um pequeno trato e cuidando, mantendo essa rotina de cuidado com o Serra Dourada, mesmo se não tiver jogos por lá por algum tempo, não importa, mas tendo a opção para os 3 clubes aqui da capital no Campeonato Brasileiro poderem decidir aonde vão jogar. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar também sobre outras informações e vou passar um pouco mais rápido para esse vídeo não ficar com mais de 20 minutos, tá? Sobre o Paulo Rogério Pinheiro, ele comentou em entrevista ao Charlie Pereira no Diário de Goiás que se a torcida desse para ele 50 mil sócios torcedores, o Goiás arrendaria o Serra Dourada, daria esta receita como garantia dos sócios torcedores para um banco, financiaria um empréstimo, terminaria o estádio da Serrinha, reformaria o Serra Dourada e jogaria por lá mais ou menos por 2 temporadas, né, o período suficiente para o Goiás terminar o seu estádio particular. Ele falou, né, já pensou o Goiás chegando nessa casa de 50 mil, infelizmente nem a torcida pegou esse costume, mas eu jamais irei culpar
o cliente por não comprar, e sim o vendedor de não conseguir fazer, né? Se vocês não assistem aqui meus vídeos, não tem como eu chegar em você e falar, ué, por que você não está assistindo meu vídeo? Não, será que eu que não abaixei minha qualidade? Será que a capa não está tão chamativa? Enfim, eu não vou julgar a torcida do Goiás por conta de algo mal feito, até porque o sócio torcedor do Goiás, apesar de ótimos preços, ele não é vendido da maneira correta, né? Enfim, um certo desafio, um desabafo do Paulo Rogério Pinheiro, inclusive citando o exemplo do Fortaleza e do Ceará, que dá mais ou menos 7 milhões de reais mensais somente de receita dos sócios torcedores. Sobre outros aspectos de revitalização do Serra Dourada, vou deixar aqui para vocês um projeto de meados de 2015, eu lembro dessa criação lá da GCP Arquitetos, que daria uma nova cara ao Serra Dourada, principalmente a aproximação do campo com as arquibancadas, né, juntando aquela parte da geral, até tudo bem feitinho, tudo no mesmo, digamos, no mesmo plano, e com cadeiras até a borda do estádio, né, dando uma baixada no campo também até a chegada no gramado, ficaria semelhante, por exemplo, ao estádio do Maracanã. Além disso, teria a criação de 10 camarotes na região central do estádio, reforma na divisão das cabines de rádio e TV, substituição de placares por telão, criação de auditório e zona mista, reforma dos vestiários, criação de acesso dos atletas para a parada de ônibus e a extensão da arquibancada inferior até o nível do gramado, né? Infelizmente esse projeto não foi para frente. Das informações que eu li, não consegui tirar nenhuma base, por exemplo, em relação a valores, mas de fato foi o projeto mais bonito que eu já vi do Serra Dourada, ficaria espetacular. Uma pena, né? Sobre um exemplo que eu vejo muito claro para o Serra Dourada, apesar de ser também, obviamente, muito caro, mas com retorno, foi feito no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, em fevereiro de 2021, até agora no comecinho dessa temporada de 2023. O Goiás que inclusive jogou, né, no Mangueirão nesse ano, diante do Paysandu, no jogo da ida da final da Copa Verde. Inicialmente era um projeto de 147 milhões de reais, acabou terminando cerca de 500 milhões, segundo o portal O Liberal. Também vi outras matérias falando na casa de 200 milhões. Enfim, fica difícil, né, como eu falei, aquela mesma história, quando você coloca algo público, né, enfim, é muito fácil de passar dos valores estimados. Porém, ficou um estádio extraordinário, principalmente a ampliação, que saiu de 35 mil para 50 mil lugares, a reforma, tudo bem bonitinho, com cadeiras e tudo mais, a extensão também do gramado, ficou a grama muito melhor do que em outros padrões, o projeto do lado de fora também, com maior facilidade para estacionamento, mais que dobrou a quantidade de lugares para veículos no estádio Mangueirão, e de fato ficou muito bonito, muito elegante, e eu vejo como um cenário semelhante, onde o Paysandu joga muitos jogos na Curuzu, tanto no campeonato estadual quanto também no campeonato brasileiro, o Remo da mesma forma, no estádio Baianão, e tendo o Mangueirão como uma alternativa. É óbvio que eles não vão jogar todos os jogos por lá, mas se o Serra Dourada conseguisse fazer isso, em um cenário semelhante aqui em Goiânia, né? Os 3 clubes da capital tendo os seus estádios particulares e o Serra Dourada com a capacidade maior. Como falei também em outros vídeos, não gosto dessa ideia de vamos mudar o jogo em cima da hora. Não, fica algo já meio que pré-estabelecido. Determinados jogos você pode fazer lá, outros não. Você pode mudar, por exemplo, em um jogo de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, mas fazer isso desde o começo da temporada, para não ficar aquela coisa de vai, vem, ganhou, joga lá, perdeu, joga aqui. Não, eu não gosto dessa coisa também. Além disso, você enxergar bem o mercado, né, para saber com maiores possibilidades de faturamento em determinados jogos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto e se vale a pena ou não. Não Goiás sair da Serrinha, não é isso que eu estou querendo dizer, mas tendo as duas possibilidades, obviamente, quando e se a Serrinha ficar por onde aí com 25 mil lugares, eu acho que vai ser muito difícil, viu, o torcedor pedir de volta um Serra Dourada. Mas por que não? Se já tem ele lá, faz um negócio bem feito, sabe? Acho que valorizaria para todo mundo. E só com os valores de impostos que o governo iria ganhar, ele conseguiria recuperar isso tranquilamente em coisa de 5, 6, 10 anos, como foi feito lá no estádio Mangueirão. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição, outros vídeos também na tela final e o nosso apoiador do canal, a Sorte Golbet, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!